Sejam muito bem-vindos ao podcast das amigas. Uhul! E hoje nós vamos iniciar o nosso podcast aqui na casa da Aline. Por quê? Aconteceu um imprevisto com o nosso vídeo da nossa convidada. Para quem está chegando agora no nosso canal, nós trazemos toda semana um convidado diferente que está em processo de realização, né? Ou que pretende sair, né, do processo, ou que já chegou, de alguma forma se sente realizado para trazer motivação àqueles que estão nos assistindo. E por esse motivo, eu e a Aline decidimos mostrar, né, essa realidade para vocês, para dizer que o processo realmente é assim, nem sempre é perfeito, tem dificuldade, a gente acha que quando assiste algum vídeo que vai dar, que deu certo, foi tudo perfeito, mas não, né? Os imprevistos acontecem, a nossa convidada vai vir novamente e vocês vão ter o prazer de tê-la aqui no nosso canal. E hoje, o que eu e a Aline inventamos? Conta aí, amiga. O que nós inventamos? Então, a gente vai fazer, né? Na verdade, vai ser a mesma coisa, porém, a gente vai fazer um sorteio de eu entrevistando a Gabriela, ou então a Gabriela me entrevistando. E aí a gente botou o nosso nome aqui e nós vamos fazer o sorteio para ver quem vai ser entrevistada. Tá, então eu vou tirar o papelzinho. Vamos ver quem vai ser a felizada. Ai, meu santo. Eu juro que eu não coloquei os dois papeizinhos com o nome dela, tá? Aí eu vou até abrir pra mostrar a prova do crime, que realmente não teve. Porque, né, às vezes, né, vai saber, né? O povo acha que a gente, ó, Gabriela! Nós formulamos 5 perguntas de forma que independente de quem fosse sorteado, pudesse responder. Então, eu vou começar trazendo para vocês a minha convidada de hoje, Aline Conceição! E vamos lá, então, para a primeira pergunta. Não, primeiramente, te apresenta, né, amiga? Teu nome. Ai, todo mundo já sabe. Pra quem não me conhece, eu sou a Aline Conceição. Então, eu sou casada, sou mãe de 4 filhos vivos e 2 que já moram com o Pai Celestial. Eu sou aromaterapeuta, sou doula e parei na 6ª fase de enfermagem, né? Então, eu tranquei meus estudos e acho que a princípio seria isso. Então vamos lá para a primeira pergunta. Em quem você se inspirou para empreender? Em mim mesma. Tá? Eu não tive uma pessoa que eu me inspirei, porque na minha família não tem, assim, empreendedores, né? Até que agora, assim, depois de todo mundo adulto, assim como eu, até tem uns primos que começaram a empreender, mas porém a gente não é de uma família empreendedora, então eu nunca tive em quem me inspirar. Então acho que isso foi vindo, sei lá, de mim mesma, assim, a vontade foi surgindo ao longo do tempo e acho que é isso. Então tá. Para que melhor, né, do que nós mesmos. Claro que é sempre bom ter inspirações. Isso vem com o tempo. Depois que tu aprendeu, né, a querer empreender, quis empreender, tu foi buscando inspirações. Mas o melhor de tudo foi você mesma. Eu mesma. Porém, eu gosto muito de mentores. Eu acompanho muito mentores. Eu acho que faz toda a diferença quando a gente está ali no processo de crescimento. Eu acho que é um incentivo muito grande. Eles dão muitas dicas. Mas, assim, quando eu né, pensei em empreender, até então eu não tinha ninguém para me inspirar, não. Então tá. Você sempre quis empreender ou teve algum momento específico que despertou esse interesse? Não, teve um momento que despertou. Eu nunca tive interesse, não. Porém, eu lembro de lá, sei lá, com 12 anos, cuidar de criança, né, para poder estar levantando dinheirinho, mas não com o intuito de empreender, de, né, ter o pensamento de fazer aquele dinheiro, gerar mais dinheiro, dessa forma não, era só para mim ter um troquinho mesmo. E eu sempre trabalhei poucas vezes de carteira assinada, nunca gostei de trabalhar para ninguém, mas porém eu fui autônoma há muito tempo, né? Eu sempre trabalhei para mim de alguma forma. Eu estava sempre inventando coisa para vender, ou eu era diarista, enfim, mas eu não gostava de trabalhar assim, como é que eu posso dizer? CLT.
Com É, horário marcado, com isso, horário de aquela entrada e coisa saída, repetitiva de estar cumprindo horário, aquilo dali pra mim nunca sem gostei. novidade. Não, eu gosto de estar em lugares diferentes, não gosto de estar cumprindo horário, eu gosto de eu mesmo poder fazer meu horário. Então, por isso eu sempre preferi trabalhar para mim mesma, assim, né? Até Como porque autônoma, assim, no caso, né? Na época não era pensando em empreender e crescer, enfim, né? Mas sempre trabalhando de forma individual. até porque com as crianças também, né, assim é melhor para ti, né, poder desenvolver como pessoa, como profissional e também sempre ali com as crianças, né, Com como mãe, né. certeza, isso, com certeza, porque no meu pensamento, assim, era muito, na verdade nem passava pela minha cabeça de pôr eles tão pequenininho na creche para mim estar trabalhando fora, e da vez que eu tentei fazer isso, que foi com o Thiago, não deu muito certo, sabe. E aí eu sempre fiquei inventando coisas dentro de casa para fazer, para estar ajudando, né, na despesa, porém trabalhar fora eu foi pouquíssimas vezes, assim, de carteira assinada. Porque casamento é isso, né, amiga. Casamento, empreender, família, tem que ser É, parceiro, tem que né, tem que ser, estar sim, é um junto, é. conjunto. Você precisou passar por alguma transformação ou transformações? Quais? Ah, com certeza. Eu nunca fui uma pessoa disciplinada, porém a gente sabe, né, quando está no processo de empreender ou quando quer ser bem-sucedido em determinada área, a gente precisa ser muito disciplinado, então é uma coisa que eu luto até hoje, que eu ainda tenho muita dificuldade, mas eu sei que é isso que vai me levar, né, ao sucesso. Então eu preciso melhorar muito essa questão de organização, de horário e disciplina, enfim. E também vínculo de amizade também, eu tive que, na verdade foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente, não: "Ah, não, vou me afastar". Eu acho que conforme foi acontecendo o processo, automaticamente algumas pessoas, foram se afastando, sabe. Não foi uma coisa assim planejada, preciso me desvincular de algumas Desta pessoas pessoa. para mim poder, né, seguir. Não, não foi aos poucos mesmo, a própria pessoa foi se afastando, sabe. É, isso daí é importante também, né, porque aquela média até na entrevista passada com a Mariá, ela comentou, né, nós somos a média das 5 pessoas que nós, andamos, né, Sim. não contando com a família, né, com o Uhum. familiar. Então, isso foi uma coisa que nunca também foi planejado, mas eu percebendo hoje o meu vínculo de amizade, eu percebo que eu tenho bastante pessoas, né, que não que sejam amigos, assim, que tenham muita intimidade, mas porém que sejam colegas que também empreendem, né. Que Então tem o acho que mesmo é objetivo, sim, isso ajuda. E depois do isso. podcast que a gente pôde perceber mais ainda, Mais né. ainda, porque daí a gente faz a listinha dos convidados e a gente vê que tem mais conhecidos que É, empreendem do que não empreendem, né. é. É muito legal. E saber que pode contar, né, com essas pessoas, né, que nós já temos bastante pessoas para trazer para você. É, verdade. Você precisou abdicar de momentos com amigos para se dedicar? É, se tu acabou de responder, né. É, porém, sim, né, a gente sempre tem que abdicar de alguma coisa quando quer crescer, talvez se dedicar um pouquinho mais ao estudo, deixar talvez de, sei lá, né, um aniversariozinho, deixar eu não, né, depois que eu casei, eu nunca tive essa coisa de baladinha, enfim, porém tem gente que ainda passa por esse momento, né, de sair o final de semana com os amigos, então eu acho que isso precisa, para quem quer empreender ou, sei lá, em determinada área que deseja seguir carreira, acho que precisa, né. Quem vai, por exemplo, né, fazer medicina, vai precisar ir de muitos finais de semana estudando para poder fazer a prova, passar, enfim. Eu acho que sempre, sempre vai ter que deixar alguma coisa de Alguma lado coisa do lado. para poder seguir aí em frente. Sobre os teus vínculos atuais, que são pessoas que querem empreender, são pessoas que buscam o mesmo objetivo de vida, né, de crescimento, de conhecimento de si. E como é que tu se sente hoje, em vista vamos colocar uns 5 anos atrás, depois a gente pergunta dos 10, vamos perguntar dos 5 agora. De 5 anos para cá, né, o teu vínculo permanecem os mesmos? Como é que tu se sente em relação a 5 anos atrás e agora? Não, com certeza não são os mesmos. Tem algumas amizades que são ainda até da infância, né, como a Gabriela, mas amizade que foi surgindo aí no meio do caminho, hoje já não tenho mais tanto contato. E como que eu me sinto? Olha,
em vista né, da Aline lá do passado, eu me sinto poderosa. Isso é ótimo, é importantíssimo. Não é brincadeira, assim, porque às vezes a gente fala assim, poderosa querendo se achar. Não é nesse sentido de se achar. Sim, com É certeza. querendo realmente, né? Reconhecer, né? Isso, fazendo aí a reflexão, pensando assim, nossa, como eu cresci, né? Como eu amadureci, como realmente eu tive um crescimento pessoal, espiritual. Enfim, eu cresci em todas as áreas. Eu posso dizer que realmente eu cresci porque quem me conhece já desde sempre, sabe, né? Eu era uma Aline tímida. É verdade. Enfim, eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. E isso, nossa, eu me sinto Maravilhada. maravilhada, com certeza, em saber que hoje eu posso, né, estar numa roda de amigos e ver que eu tô ali no mesmo nível. E muitas vezes até mais, tá? É porque, às vezes, a gente até estava conversando esse dia, né, que quando a gente está numa roda de amigos, quando a gente sabe mais que eles, a gente tem que acabar mudando essa roda. Então é isso que sempre acontece comigo e nunca é proposital. Geralmente isso acontece, vai acontecendo, sim, vai fluindo, né. Então assim, ó, geralmente quando eu sempre acaba vindo pessoas onde eu aprendo muito, onde eu acabo me desenvolvendo muito. E isso me faz ser uma pessoa realizada, porque eu estou sempre no processo de crescimento, eu adoro aprender, né, eu não sou aquela pessoa que se acha por saber talvez um pouquinho mais que outro, não, de jeito Sim, nenhum, humildade sempre. E aí é isso, então eu acho que eu me sinto realizada em saber que eu tô no caminho certo, vamos dizer assim, né, que eu tô no processo de crescimento de uma forma sadia, saudável, onde eu tô me desenvolvendo sem precisar subir em cima de ninguém, né, vamos Isso dizer assim. isso é importantíssimo. Eu olhando para si, a pergunta não é para mim, mas eu vou responder. É isso aí. O pode é das amigas mesmo. Então, as coisas aconteceram para mim muito rápido, assim, porque de 5 anos para cá, eu entrei na faculdade, eu me formei, eu trabalhei em uma grande rede de varejista, comecei como vendedora, e aí depois saí, eu era líder de setor, e aí comecei com a consultoria, e agora eu estou aqui no Pode das Amigas. Lindo, né, gente? Não, E e é que nem tu falou, né, e 5 anos pra cá aconteceu tanta coisa, né, porque a gente não sabe, né, o que tá nos aguardando, a gente não sabe o que sim, vai acontecer. A gente tem uma meta e uma previsão, porém acontece aí alguns contratempos e a gente sempre quer que aconteça tudo ok, mas às vezes nem sempre, né, que nem aconteceu com a nossa gravação, era pra nossa convidada estar aqui, porém ela não tá, mas não que a gente tenha que deixar de continuar, né, que nem a Gabriela falou no começo, para dar continuidade no no projeto, trabalho, no no projeto, trabalho. isso. Então, e aí a questão aí de 5 anos, eu também aconteceu tanta coisa comigo Parece nesse pouquinho, né? Parece é, pouquinho e parece um monte e pouco ao mesmo tempo. né, porque nesse meio tempo eu já fiz um monte de cursos, eu já trabalhei bastante na área que eu fiz, aí depois veio a pandemia, daí a gente já ficou ali naquele isolamento, mas porém trabalhando muito, porque pelo menos eu não sei, né, vocês aí, mas eu trabalhei muito na pandemia. Eu acabei estudando, foi uma época da minha vida que eu estudei bastante, né, Dedicando, se né? dedicando, sim, e aí a gente acha que não, mas é uma correria, né, todo dia, e correndo atrás da máquina, até porque a gente estava totalmente estacionado, né, vamos dizer assim. Então eu não queria me sentir estacionada, parada no tempo, então eu estou me dedicando ao meu sucesso. Isso aí. E fazendo uma reflexão um pouquinho mais no túnel do tempo, nos últimos 10 anos, que parece muito, né? Imagina se 5 parece bastante, 10 então parece bastante tempo, quando na verdade não é, né? Então faça para nós, Aline Conceição, uma reflexão. Meu santo, 10 anos. Cara, eu não lembro nem que eu comi semana passada. 10 a olha, 10 anos eu tinha o Miguel 10 anos eu não nem pensava em empreender. Nem não, 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 não. Eu tinha o Miguel muito pequeno, eu lembro que eu trabalhava com vendas, vendia produto, assim, de cosmético, e eu sempre corri atrás da máquina junto com meu esposo, né, a gente trabalhou bastante, sempre trabalhou muito.
porém a gente ainda não tinha essa coisa de empreender, enfim, de entrar na área do empreendedorismo. E sempre me chamando, né? Pra me É, enfiar junto, né? porém, eu gostei e ainda gosto muito. Eu acho que é um método de trabalho que faz com que a pessoa prospere muito rápido, que é o marketing multinível. Eu sempre me enfiei em marketing multinível, porém eu nunca tive muito sucesso, mas não porque o negócio não funciona, e sim porque eu nunca trabalhei da forma que eu precisava para crescer no Na marketing área. Aham. multinível. Mas é uma área que eu, assim, eu acho fascinante para quem realmente se empenha, trabalha, faz o que tem que fazer, né? E, olha, tem muito sucesso e é uma área que assim, ó, vamos dizer que é uma das áreas que mais paga, né? Tirando, eu acho que a mídia social, se Sim. fala, digital. Enfim, porém, eu acho que, né, eu acho que depois disso é o marketing multinível, com certeza. É. E hoje, né, que as crianças estão assim um pouquinho maiores, mas ainda tem, né, tem a menorzinha, tem o Tiago ainda que não é tão grande. Como é que tu faz para trabalhar em casa com eles, né? Porque a criança na idade deles, que é de 6 a 13 anos, que é o que tem em casa, né? 5. A de 5, tá? Aquela é muito grande. E É, a realmente de ela é bem grande pro tamanho dela, mas ela tem 5. as De 5. 5 a 13. E Aline, como é que tu faz para driblar a situação de ter as crianças em casa, né? Teus filhos têm de 5 a 13 anos, né? E é uma idade que exige bastante a tua atenção, até porque criança nessa idade gosta de brincar bastante, de fazer perguntas e para ti poder gravar teus vídeos, fazer a divulgação do teu trabalho, entrar em contato com os clientes, enfim, todo o trabalho que tu desenvolve, como é que tu faz com eles em casa? Então, eu tenho uma certa dificuldade, lembra que eu falei que eu não sou muito disciplinada? Então, isso me prejudica bastante. Mas, porém, eu já passei por fase, piores, assim, na época de pandemia que eu tinha que trabalhar, todos os 3 ficavam em casa e, porém, meus filhos são muito agitados, quem conhece sabe. Então, teve um momento, assim, que eu não sabia nem como conduzir ali a situação. Eh, mas, né, a gente vai manuseando do jeito que dá, e aí eu comecei, trabalhar um pouco mais isso em mim, né, essa minha disciplina até para mim poder estar ajudando meus filhos. E depois, uma das decisões que eu tomei, eu acho que todo ser humano tem, quando vê que algo não está contribuindo, ajudando, que está prejudicando, tem que fazer algo para mudar. Eu, no meu caso, o que me prejudicava era onde eu morava, o ambiente era muito pequeno, como meus filhos têm muita energia, eles precisavam de um espaço, então eu necessitava de uma casa onde tivesse um terreno maior. Isso ia me ajudar muito. E foi isso que fez. Então eu e o Gabriel, a gente começou a correr atrás de uma casa, porque até então a gente morava no apartamento, na época de pandemia, a gente conseguiu uma casa. Mas ainda assim, a casa não era o que a gente queria. Mas a gente foi o que apareceu na hora, a gente pegou, ajudou bastante, mas porém ainda assim não era aquilo que eu queria. E hoje eu estou morando num sítio, eu tenho um espaço bem grande com meus filhos, e isso facilita no meu trabalho. Que nem agora eu e a Gabriela, a gente parou aqui várias vezes por causa do Thiago, mas isso faz parte, né? Então a gente precisa saber que Compreender que esse tipo existe, de né? coisa vai acontecer, não vai sair nada perfeito, não tem como fazer uma gravação com criança pequena onde a gente não pare uma vez, a gente já parou várias vezes e provavelmente vai ter que parar algumas outras. Mas é verdade. Sim. Então, assim, ó, pelo fato da gente, né, tá avaliando e ver o que era melhor para nossa família, até o ponto da gente buscar algo maior, um espaço, né, para as crianças, isso nos facilitou bastante, porque eles gastam muita energia na rua e é onde eu acabo usando esse tempo para mim poder estar fazendo o meu trabalho. De manhã eles estão na escola, então eu consigo já adiantar muita coisa mesmo. Então eu estudo, eu trabalho, eu consigo me dedicar mais a essas coisas e à tarde eu acabo daí focando um pouco mais neles, né? Acabo cuidando mais deles, enfim. Mas é corrido, não adianta a gente achar que é moleza, que não é não. Então quem é mãe e está pensando em empreender é puxado, porém é muito satisfatório, vale muito a pena. Eu não me arrependo nem um pouco de entrar, né, de querer empreender e ficar mais aí cuidando deles mesmo, né? Então eu sempre uso a parte da manhã que eles não estão.
E para quem é mãe que quer empreender, é assim, não tem mágica, vai ter que passar por esse processo de estar aí tentando driblar a situação. Uma hora cuida do filho, uma hora cuida dos negócios, Só ou não dá para desistir. às vezes cuida dos dois juntos, né? Que muitas vezes é assim. Hoje eu tenho essa, né? Isso me facilita bastante a questão de ter colocado os três no mesmo período e eu tenho a manhã livre. Mas nem sempre foi assim. Teve época que eu tive que trabalhar com os três em casa, né? Na época de pandemia, e é isso aí, continua, só vai. Qual é a mensagem que tu deixa para os nossos seguidores ou para quem está chegando agora, que é a primeira vez que está assistindo nosso vídeo, nosso canal? A mensagem que eu tenho para compartilhar hoje é usando a nossa experiência de tudo que aconteceu, né? Eu acho que é uma melhor forma de mensagem que eu posso passar hoje. A gente estava algumas horas tudo certo para poder estar compartilhando o nosso vídeo, né? Da nossa gravação com a nossa convidada. Né, aconteceu um problema técnico onde a gente não pôde estar compartilhando o vídeo, que era para estar sendo lançado daqui a pouco, mas a gente não quis deixar de qualquer jeito, a gente quis ainda assim cumprir com o nosso compromisso de estar colocando o vídeo, porém a gente não está colocando de qualquer jeito, mas a gente fez do jeito Que deu. que deu, né? Então, Até porque é uma baita de uma entrevistada, né? ai, desculpa. É. E lembrando, né, que uma outra oportunidade, a próxima entrevistada daí vai ser a Gabriela. Preparem os corações. E é isso, eu acho que essa é a mensagem. Independente da situação que esteja acontecendo, não desistir, continuar. Nem sempre vai sair conforme o figurino, mas o importante É verdade. é que nem aquele ditado, né? Mais vale feito Do que perfeito. do que perfeito, é isso aí. É. Mais vale feito do que perfeito. A gente não tá dando o vídeo que a gente queria, né? Tá aqui mostrando para vocês, porém a gente não deixou de fazer. Até porque o intuito do nosso canal é esse. É trazer para vocês o processo, o quanto o processo é difícil, né? E muitas vezes as pessoas desistem por ser difícil, né? E devido a foi bastante coisa, vocês não têm noção o tanto de coisa que aconteceu, que aconteceram para que não fosse da forma que nós desejávamos, né? E entregando para vocês da forma como realmente é, as dificuldades que aparecem e que nós não devemos desistir, independente de quais sejam. E para finalizar, eu vou pedir para a Aline, né? Aline, qual que é a tua rede social para te deixar para o pessoal, quem quiser te seguir, conhecer mais o seu trabalho. A Aline, ela é aromaterapeuta, é muito bacana o trabalho que ela realiza na saúde das pessoas, né? Também ela trabalha com suporte desses óleos essenciais, então é muito bacana que você vá lá e conheça o trabalho da Aline. O meu Instagram é o aroma.aline. Esse é dos óleos essenciais, e aí eu trabalho nele como aromaterapeuta, mas eu também tenho o do suporte para os óleos essenciais, que é o Organiza Essência. Nós também temos o nosso Insta, o podcast, não é o pod.asamigas. E agora, Gabriela, né, também compartilha o teu com o pessoal. Eu é Gabriela, Bertoncini, Eu quero aproveitar para convidar você para se inscrever no nosso canal, aqui no podcast das Amigas. Sejam muito Sejam muito todos muito bem-vindos. Não? Sejam muito bem-vindos ao podcast tá. das Amigas. Agora Atrás tu da tá máquina se dedicando. não, pessoal, eu tô me Agora- dedicando. Porque essa idade, Ô, Thiago! porque nessa idade é difícil. Inclusive, já paramos 15 vezes o vídeo. Eu vou falar isso. Né? Como é que tu faz para controlar essa situação? Não, tem que ser sério. Sério e simpático. Como é que tu faz para controlar essa situação? Ai, eu nunca tentei controlar o compromisso. E aí, como é que tu faz? Se compõe. Aí, de 15 a 13 anos, né? De 5 a 13. Tá, vamos lá, vai. E aí, com as crianças, né, de 5 a 13 anos em casa, que é uma idade que também exige bastante. Eu falei errado. Então eu fico, né, ali intercalando, uma hora eu tô trabalhando, daí eu paro. Porém, morar em sítio tem vaca, tem galinha, tem porco. E eles também atrapalham um pouquinho às vezes. Né, só assim, não.